do Espírito? E se eu lhe falar que antes de algo acontecer com a gente, Deus nos notifica? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar das notificações do Espírito? Bem, há pessoas que ignoram as notificações do Espírito, mas elas são mais reais do que o dia de amanhã, são mais reais do que você que está aí junto comigo nesse momento. Acredite, Deus nos notifica antes que algo aconteça. Assim como o oficial de justiça, a mando do juiz, ele notifica outra pessoa. Bem, Deus nos notifica quando algo está para acontecer. Eu quero falar de cinco formas que Deus nos notifica antes de algo acontecer. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu já ouvi muito isso. As pessoas dizem assim, não, mas eu não ouço Deus falar comigo. Eu não sei como que Deus fala. Mas tenha certeza, mesmo que você ache que não ouviu, Deus falou com você. Sempre antes de algo acontecer na nossa vida, sempre antes do inesperado, sempre antes do problema, sempre antes do mal, Deus nos notifica. E eu gostaria muito que você prestasse atenção quando isso acontecer. Porque existe notificação de bênção e existe notificação de coisas que não são bênção. São avisos que Deus nos dá. Então eu acredito muito que nós temos que prestar atenção nas notificações do Espírito. A Bíblia nos diz, e eu quero ler essa passagem com você, no livro de 2 Reis, capítulo 20, diz assim: Por aquele tempo Ezequias ficou doente. Ezequias era um rei. A morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Gente de Deus, às vezes acontece isso. Deus notifica uma pessoa antes de que algo aconteça com ela. Aqui o rei Ezequias foi notificado pelo profeta. Então, uma das formas que Deus usa para nos notificar é através de um profeta. Quando Deus, ele traz um profeta até nós para nos notificar. Isso acontece. Muitas vezes o profeta ele não vai trazer uma palavra para você no nível que Deus falou com Ezequias. Mas um profeta pode chegar para você e dizer assim: tenha cuidado com as pessoas que estão próximas de você. Isso é uma notificação do Espírito? Isso é Deus falando com você? É uma notificação, você está sendo notificado. Ou seja, não aconteceu ainda. Não aconteceu, mas você já está sendo notificado. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de revelar aos seus santos e profetas. Há coisas que você vai ser notificado. Deus notifica por meio de profetas. Deus notifica também por meio de sonhos. Deus notifica por meio de sonhos. A Bíblia diz que o Senhor, através do faraó, trouxe uma notificação para uma nação. Exatamente, o faraó foi notificado de uma seca que iria entrar e iria devastar, trazer destruição, pobreza, dificuldade, iria ser uma escassez de alimento, uma escassez de água. Antes de algo acontecer, Deus notifica. E uma das formas de Deus notificar é através dos sonhos. Deus notifica, é por isso que você tem que perceber quando um sonho é profético. E um detalhe, gente, eu estou sempre aqui falando para vocês, é nossa responsabilidade compreender as formas que Deus fala. Não tente transferir, porque as pessoas pensam, não, se Deus
Se Deus quer falar comigo, Ele vai achar uma forma de falar comigo. E se Ele já está falando? E se Ele já está lhe notificando? Sabe qual que é o problema da gente? Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Esse é o problema, gente. Sabe, nós não queremos aprender a linguagem de Deus. Nós não queremos aprender a forma como Deus fala. Nós estamos ignorando seus alertas, estamos ignorando seus sinais. Não, porque Deus tem que vir e falar comigo. Mas Ele tem vindo, sabe? Mas nós estamos tão cheios de nossas, eu posso dizer, justificativas, que não estamos ouvindo a Deus de como Ele está querendo falar e se manifestar a nós. Nós temos também entender que Deus nos notifica através de pessoas. Ó, a terceira forma, incluindo eu aqui, tá? Deus pode me usar para notificar você. Deus pode me usar para notificar você. Preste atenção nisso. Quando Naamã, capitão do rei da Síria, Deus queria curar ele e o Senhor notificou ele. Primeiro através de uma menina, depois através do servo do profeta e depois do seu próprio guarda que estava com ele no carro. Três notificações para que ele mergulhasse no Jordão. Não haveria uma quarta notificação. Não haveria uma quarta. 3 notificações já é o suficiente. 3 notificações. 3. Não haveria uma quarta. 3 notificações. E um detalhe. Toda notificação de que uma bênção está chegando ou de que uma direção Deus tem para você, se você não compreende a notificação, meu amigo, você fica fora do milagre. Você fica fora daquilo que Deus tinha para a sua vida. Se Naamã não compreendesse a notificação de Deus, Deus notificando ele, olha, Naamã, vou te abençoar, Naamã, vou operar na tua vida, Naamã, mergulha lá no Jordão, que vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Se ele não entendesse, gente, a bênção ia passar por ele, o milagre ia passar por ele. Aí você pergunta assim, profeta, então quando eu não entendo o que Deus está querendo falar, significa que eu posso perder a minha bênção? Exato. Tem bênçãos que você não perde, mas tem bênçãos que estão ligadas a um discernimento. Você sabe, se eu não sei do que se trata que eu estou sendo notificado, sabe, para aparecer no banco, ou para aparecer no juiz, ou para aparecer numa delegacia, ou para aparecer em qualquer lugar aí que uma pessoa é notificada, certo? Como é que eu vou saber? De repente, por exemplo, tem 10 milhões, ó, recebe aí porque é uma palavra boa, né? De repente tem 10 milhões no banco aguardando por você, né? Aí vem o advogado e lhe notifica, para você estar numa reunião com ele. Então você é notificado, né, para requerer uma herança, para requerer um dinheiro, né, um dinheiro que está lá, está esquecido, ou foi doado para você, sei lá. Enfim, você é notificado. Aí, se você ignora a notificação, ou rasga e põe fora, como é que você vai ter acesso ao que Deus tem para a sua vida? Então, a terceira forma de nós sermos notificados no Espírito é através de pessoas que Deus está usando para falar conosco, certo?